Querido irmão, querida irmã, como é bom ter vocês de novo aqui nesta quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, refletindo a palavra do Santo Evangelho, a palavra de Cristo, a palavra mais importante da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu vos proclamo a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus continua aqui nesse capítulo 23 do Evangelho de Mateus o seu duro discurso sobre os fariseus. Os fariseus eram os líderes religiosos na época de Cristo. Eram as pessoas mais fiéis à letra da palavra de Deus. Eram aqueles que conheciam em detalhes a lei de Deus, as Sagradas Escrituras. Portanto, em tese, deveriam ser as pessoas que melhor vivessem e seguissem a fé em Deus. No entanto, o que Jesus Cristo constata? Que quanto mais eles se parecem religiosos, justos e fiéis a Deus, mais eles são hipócritas, falsos e fingidos. Porque eles não fazem o que Deus quer, mas aquilo que eles querem. Jesus Cristo chama a atenção deles dizendo que eles são como que túmulos, sepulturas, por fora pintados e belos, por dentro cheio de ossos de mortos e toda espécie de podridão. É forte essa palavra de Jesus. Não é que Jesus esteja aqui dizendo que o interior do homem seja melhor que o exterior, dizendo que a alma seja mais importante que o corpo. Não caiamos nesse tipo de dualismo. Não tem nada a ver essa leitura com isso. Aqui o que Jesus Cristo quer dizer é o seguinte: Jesus Cristo defende uma prática religiosa, uma fé religiosa coerente. Aquilo que eu tenho dentro de mim, eu manifesto fora de mim pelas minhas atitudes. E o que Jesus Cristo chama a atenção dos fariseus é justamente isso. Aquilo que eles falam é muito bonito, mas o que eles fazem na prática do dia a dia deles é que é injusto, é que é feio diante de Deus. Inclusive, Jesus acusa eles de serem filhos daqueles que mataram os profetas. Hoje, eles fazem visita aos túmulos dos profetas, enfeitam os túmulos dos profetas, como se eles não tivessem nada a ver com aquilo que os pais deles fizeram ao matarem, assassinarem aqueles que vieram em nome de Deus corrigir o povo para que pudesse se converter. Jesus Cristo diz que hoje eles estão a fazer a mesma coisa ao se recusarem a dar ouvidos a Ele, o legítimo Filho de Deus, o maior de todos os profetas que pisou sobre a terra. Eles não estão nem aí com Jesus Cristo. Não querem ouvir a sua mensagem. Não querem seguir aquilo que ele pede. Então eles estão, no fundo, fazendo o que seus pais fizeram. Ou seja, matando, assassinando os profetas enviados por Deus. Meus queridos, esse Santo Evangelho tem tudo a ver conosco também hoje, apesar da aparência. Porque muitos podem se perguntar: mas eu não sou esse fariseu daquele tempo de Cristo. Eu já sou um cristão, um católico, convertido, convertida e assim por diante. Cuidado. No fundo, essa advertência que Jesus Cristo está fazendo aos fariseus, ela serve para todos nós também hoje. Que podemos estar nos tornando fariseus. Pessoas muito apegadas à letra da lei, à forma da religião, mas que por dentro nós não vivenciamos realmente de maneira coerente a fé que dizemos professar. De nada adianta eu conhecer a Bíblia Sagrada, eu rezar bastante,
eu frequentar a igreja, se a minha prática de vida, a minha vida concreta, não espelhar, não refletir essa fé que eu digo ter. Essa palavra que eu tenho tanto na minha boca, nos meus lábios. O que mais importa para Jesus Cristo é a dimensão profunda do ser humano. É a coerência profunda que tem que existir entre nós. Então, a primeira pergunta que eu te faço é justamente essa. Você poderia ser enquadrado como um fariseu, um hipócrita? É forte a pergunta, mas é essa a pergunta que Cristo faz a cada um de nós hoje. Eu não seria também um desses hipócritas? Eu não seria também um desses fariseus? Que pregam, mas não vivem? Dizem crer, mas não manifestam isso através de suas palavras, atitudes e ações? Em segundo lugar, será que eu amo mesmo a justiça? Eu pratico a justiça na minha vida? Sou uma pessoa justa? Sou uma pessoa bondosa, misericordiosa, como Jesus Cristo quer? Ou será que isso são coisas que somente saem da minha boca, mas na prática eu não demonstro misericórdia para com os meus irmãos, para com as pessoas? Sou sempre uma pessoa que me julgo melhor que os outros. Como é a minha prática de vida? Por último, uma terceira e última questão para meditarmos, para orarmos hoje, nesta quarta-feira. Será que nós não estamos perseguindo os verdadeiros profetas que Jesus Cristo tem nos enviado nos dias de hoje? Não pensem vocês que os profetas desapareceram da face da terra, pelo contrário. Há muitas pessoas hoje profetizando verdadeiramente em nome de Jesus Cristo. Mas os verdadeiros profetas não são aqueles que querem se passar por profetas. Os verdadeiros profetas são aqueles que estão unidos a Cristo, estão unidos à igreja, estão em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo. Os verdadeiros profetas são aqueles que agregam, que somam, não aqueles que dividem, que dispersam. Os verdadeiros profetas são aqueles que ajudam a aumentar o amor, a solidariedade e a fraternidade entre as pessoas da comunidade. E não aqueles que jogam umas contra as outras, aquelas que fazem aumentar o ódio, a raiva. Pessoas que agem assim são falsos profetas, são anticristos, são pessoas que não devemos dar a mínima atenção. Cuidado para não sermos os novos fariseus dos tempos de hoje. E agora, vamos rezar por todas as pessoas que necessitam de nós, pessoas que estão sofrendo nesses tempos de pandemia e também atuando pela salvação da vida de tantos. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga e amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde na linha de frente, bem como todos que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo o bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.